Hoje, a gente vai fundo em uma das narrativas mais carregadas de tensão do livro de Gênesis. É uma história sobre o desespero de um casal sem filhos, um plano que deu muito, mas muito errado e uma intervenção divina que ecoaria através dos séculos. Essa é a história de Agar. Se ela tiver filhos, serão meus. Olha, isso aqui não é só uma frase. É uma aposta desesperada de Sarai, a esposa de Abrão. Em uma cultura onde ter descendentes era tudo, essa proposta acaba dando início a uma cadeia de eventos que são, ao mesmo tempo, profundamente humanos e divinamente significativos. Então, o que leva uma pessoa a uma decisão tão drástica assim? Bem, tudo começa com um problema muito humano, um desejo profundo e a dor da espera. 10 anos. Imagina só. Uma década inteira vivendo numa terra que foi prometida, mas a promessa central, a de uma família, continuava sem se cumprir. Para Abrão e Sarai, o peso dessa espera ficou insuportável, empurrando Sarai para uma solução, digamos, radical. E aí que surge o plano de Sarai, sabe? Totalmente baseado na crença dela de que sua infertilidade era uma barreira divina. Ela oferece sua serva, Agar, a Abrão. E o objetivo era que, através de Agar, Sarai pudesse construir sua família, por assim dizer. Abrão concorda e o plano é colocado em ação. Só que, como acontece com muitas soluções humanas para problemas que são, na verdade, espirituais, esse plano não trouxe paz. Pelo contrário, ele acendeu uma nova crise, uma que abalaria a família até as suas bases. E não demora nada, né? Quase que imediatamente o tiro sai pela culatra. Assim que Agar descobre que está grávida, a dinâmica de poder muda completamente. A serva agora carrega o herdeiro, e o texto nos diz que ela começou a desprezar sua senhora estéril. A semente do conflito tinha acabado de brotar. A reação de Sarai é, uau, uma explosão de raiva e culpa. Numa reviravolta chocante, ela se vira contra Abrão, culpando ele pela situação que ela mesma criou. A tensão é tão alta que ela invoca a Deus para julgar entre eles. A comunicação familiar tinha simplesmente desmoronado. E a resposta de Abrão é de uma passividade que chega a ser chocante. Ele se afasta do conflito, entregando Agar de volta à autoridade total de Sarai. Com essas palavras, ele basicamente abandona a própria sorte, sem oferecer nenhuma proteção ou mediação. O resultado disso tudo é rápido e brutal. Sarai usa sua autoridade recém-adquirida para maltratar Agar tão severamente que a única opção de Agar é fugir. Grávida e sozinha, ela foge para o deserto para salvar a si mesma e ao seu filho que ainda nem nasceu. E é aqui, nesse cenário de desolação, que a história dá uma virada completa. Deixamos para trás o conflito doméstico e seguimos Agar em sua fuga desesperada. É no seu ponto mais baixo, no meio do nada, que o divino intervém. No deserto, perto de uma fonte de água, uma figura chamada o Anjo do Senhor encontra Agar. E as primeiras palavras que ela ouve são duas perguntas bem diretas. De onde você vem e para onde você vai? E olha, essas não são perguntas qualquer. São perguntas sobre sua identidade, sua origem e seu destino, marcando uma virada total nesse drama. A instrução do anjo é quase impensável, né? Voltar para a mesmíssima situação de abuso da qual ela tinha acabado de escapar. No entanto, esse comando super difícil não vem sozinho. Ele está ligado a uma promessa extraordinária que vai mudar o curso da vida dela para sempre. E é ali, no meio do deserto, que uma promessa é feita. Uma promessa não para Abrão ou Sarai, mas para essa serva fugitiva, traçando o destino notável do seu filho, Ismael. E a profecia, ela é super detalhada. O filho dela vai se chamar Ismael, que significa Deus ouve, um reconhecimento direto de que o choro de Agar não foi em vão. Seus descendentes se tornarão uma grande nação, mas ao mesmo tempo, a vida deles será marcada pelo conflito, um espírito livre, indomável, que vai viver em tensão, mas ainda assim entre seus parentes. Esse encontro no deserto leva a um dos temas mais fortes de toda essa narrativa, a experiência profunda de ser verdadeiramente visto e ouvido por Deus num momento de total invisibilidade e desespero. Sendo fiel à promessa, Agar obedece. Ela dá ao filho o nome de Ismael, eternizando para sempre no nome dele o momento em que seu clamor de aflição foi ouvido lá do céu.
Mas a sacada de Agar vai ainda mais fundo. Ela percebe que não apenas encontrou Deus, ela entende que foi vista primeiro. Que mesmo na sua fuga e no seu desespero, a atenção divina já estava sobre ela. É uma revelação que muda tudo. E o próprio lugar onde tudo isso aconteceu, ganha um nome para comemorar o evento. Poço de Lahairoi se torna um memorial duradouro que significa o poço daquele que vive e me vê. E assim, a história fecha o seu primeiro ciclo. A promessa do anjo se cumpre e Ismael nasce. Aos 86 anos, Abrão finalmente tem um filho, ainda que não da maneira que ele ou Sarai jamais imaginaram. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem forte, né? Como é que um drama familiar tão íntimo, nascido do desespero e do conflito, pode se desdobrar para se tornar a história de origem de um povo inteiro? É uma lembrança profunda de como os momentos mais pessoais de crise podem, de fato, moldar a história.